Olá, meu nome é Maria Isabel Melaranho, eu sou biomédica, sou formada pela Escola Paulista de Medicina, que na época não existia ainda a Universidade Federal de São Paulo, e eu fiz minha pós-graduação na USP, mestrado e doutorado, porque na época também não tinha ainda o programa de pós-graduação da Biologia Estrutural Funcional aqui da Unifesp. Atualmente eu sou professora titular da disciplina de genética, e minhas pesquisas se baseiam principalmente no estudo das alterações cromossômicas e genômicas. Alterações genômicas seriam aquelas que a gente não vê pelo cariótipo, são um pouco abaixo da resolução do cariótipo. Dentre as alterações cromossômicas, todo mundo conhece a trissomia do cromossomo 21, que é a que causa a síndrome de Down. Mas o que a gente estuda mesmo nas minhas pesquisas são as variantes estruturais mais raras, aquelas variantes de número de cópia, tanto com ganho ou perda de material genético. E também os rearranjos cromossômicos, que muitas vezes podem ser equilibrados, sem perda nem ganho de material genético, mas que pode ter um efeito no fenótipo. Para que estudar essas alterações citogenômicas? Nossos estudos visam uma maior compreensão do funcionamento do nosso genoma e de como os genes e suas sequências regulatórias atuam no fenótipo. Também visam um maior conhecimento das variantes genéticas e de como as variantes patogênicas resultam nas doenças genéticas. E nossas pesquisas também têm o foco de entender como ocorrem as alterações, quais são as causas relacionadas à organização do genoma, porque tem algumas sequências repetitivas no genoma, por exemplo, que predispõem essas regiões do genoma a rearranjos, então tem partes mais susceptíveis a alterações. E como estudar essas alterações citogenômicas? Nas nossas pesquisas, a gente utiliza diferentes abordagens de estudo. Então, por exemplo, o cariótipo, para ver as alterações mais ao microscópio, os estudos com array genômico, o microarray cromossômico, né, que a gente pode ver alterações de número de cópia menores, que a gente conseguiria ver ao cariótipo. Também a gente utiliza as técnicas de FISH, que é a hibridação in situ fluorescente, que a gente utiliza sondas de DNA para ver se determinada região está presente ou ausente, rearranjada, ou ainda a posição do material equivalente àquela sonda. Também utilizamos métodos de sequenciamento de DNA, de RNA, e também ferramentas de bioinformática. Atualmente eu tenho um projeto temático da FAPESP, que se iniciou recentemente. Então, eu vou falar um pouco sobre os nossos estudos que estão em andamento. Dentre os rearranjos raros, nós estudamos várias deleções e duplicações, isso é, quando tem material a mais ou a menos, e a relação com o fenótipo. Como muitas vezes a gente está falando de microdeleções ou microduplicações, o cariótipo não consegue visualizar essas alterações em geral. E precisamos de outros exames, como eu falei, array, MLPA, FISH e outros. Uma das alterações que a gente estuda já há algum tempo é a deleção 22q1.2, que é uma deleção muito pequena, que a gente não vê ao cariótipo, e temos que utilizar essas outras metodologias. E a gente estuda muito a variabilidade fenotípica que existe nessa síndrome, porque a maioria das deleções ocorrem envolvendo cerca de 3 megabases. E é curioso porque a variabilidade fenotípica é muito grande entre os pacientes. E, curiosamente, também, quando ocorrem deleções menos frequentes, de 1,5 megabases, ou deleções atípicas, o fenótipo é muito semelhante, até indistinguível, dos indivíduos com deleção de 3 megabases. Então, nosso intuito atualmente é estudar modificadores genéticos. Então, tem estudos com sequenciamento de nova geração de genes com painel de genes candidatos, estudos para estudar as variações de número de cópia, estudos com RNA, sequenciamento de RNA ou de microRNA, e também estudos com aprendizagem de máquina. Então, tem vários estudos que são baseados em bancos de dados populacionais de grande escala, públicos, que são disponíveis para a comunidade científica. Então, além dos dados gerados pelo nosso laboratório, a gente pode acoplar dados
de outros pesquisadores. Dentre os rearranjos cromossômicos, também a gente está estudando rearranjos intracromossômicos, com deleções e duplicações no mesmo cromossomo, com o intuito de entender os mecanismos produtores desses rearranjos. Então, a gente utiliza sequenciamento de nova geração e ainda sequenciamento de Sanger, e a gente quer observar a relação desses desequilíbrios genômicos com o fenótipo. Outro grupo de pacientes que a gente está estudando são rearranjos não equilibrados envolvendo o cromossomo X, mais especificamente translocações X-autossomo. Então, normalmente, nas mulheres que têm 2 cromossomos X, um dos X se inativa. Quando tem uma translocação X-autossomo equilibrada, é o X normal que é preferencialmente inativado. Mas nos casos de translocação X-autossomo não equilibrada, esse cromossomo alterado pode se inativar preferencialmente, em geral é o que se inativa, e a inativação pode se propagar para as sequências autossômicas, silenciando genes autossômicos. Então, poderia ter monossomia funcional de segmentos autossômicos. Então, estamos estudando alguns pacientes com essas translocações X-autossomos não equilibradas, estudando o padrão de inativação do X por métodos moleculares, o padrão de replicação tardia usando uma substância chamada EDU, para ver citogeneticamente a replicação, e também estamos fazendo estudo da comparação dos cromossomos normais com o autossomo normal com aquele autossomo que está translocado. Esse estudo está sendo realizado a partir de cromossomos microdissecados, que essa microdissecção foi realizada na Alemanha. Então, vai ser estudado o perfil de metilação, nesses casos, com sequenciamento com bisulfito, vai ser estudado o RNA, sequenciamento do RNA alelo específico, e vamos também ver a correlação com o fenótipo dos pacientes. Um outro grupo de pacientes muito interessantes para estudo são os pacientes que têm rearranjos equilibrados com efeito fenotípico. Então, por exemplo, uma translocação, que é simplesmente uma troca de reorganização da posição do material genético sem ganho nem perda de material genético. Então, nesses casos, a gente pergunta, por que esses indivíduos têm alteração fenotípica se o rearranjo é equilibrado? Temos várias opções. Por exemplo, pode ser uma associação casual, que aquela translocação, por exemplo, não tem nada a ver com o fenótipo. O fenótipo pode ser, por exemplo, decorrente de uma mutação. Uma outra opção seria que, de fato, essas alterações não são equilibradas. Pode ocorrer, por exemplo, uma microduplicação ou uma microdeleção que a gente não conseguiu ver o cariótipo. Então, pelo array, pode mostrar que, de fato, não são equilibrados esses rearranjos. Então, aí daria para explicar o fenótipo. Outra opção seria que o rearranjo é equilibrado sem ganho nem perda de material, mas pode ocorrer rupturas em genes. Então, nesses casos, o array não dá informação para a gente. A gente tem que utilizar técnicas de sequenciamento de nova geração e ainda o sequenciamento de Sanger. Então, por exemplo, em translocações X-autossomo, como eu falei, tem uma inativação preferencial. No caso aí, se for equilibrada, inativa o X normal, e se tiver uma ruptura gênica de um gene que está no X, vai ter ausência de cópias funcionais. Então, nesses estudos são bem importantes para ver a função dos genes. E também, historicamente, foi muito importante para localização de genes. Por exemplo, o gene da distrofina, que causa a distrofia muscular de Duchenne, foi localizado no cromossomo X porque foram descritas meninas, pacientes, que tinham distrofia muscular de Duchenne e translocação X-autossomo com ponto de quebra em XP21, que é aí onde foi localizado o gene da distrofina. E uma outra hipótese seria que o rearranjo é equilibrado de fato, não tem ruptura gênica, mas pode ter um efeito de posição, que vai acarretar numa reorganização da cromatina, na modificação da interação dos genes com suas sequências regulatórias, pode ter a modificação da interação entre os diferentes segmentos do genoma, alterações dos domínios topologicamente associados, as TEDs, né? Então, que isso tudo vai resultar
na desregulação da expressão de genes. Então, um dos trabalhos que a gente está fazendo é o estudo com mulheres com translocação X-autossomo com falência ovariana prematura, através de estudo de sequenciamento de RNA, de ChIP-seq com marcas epigenéticas de estona, ATAC-seq também, que são estudos para ver a cromatina aberta, que estaria ativa. E, então, todas essas nossas pesquisas, a gente utiliza uma variedade de abordagens metodológicas. Então, assim, o nosso grupo estuda essas alterações citogenômicas com várias abordagens. Então, a formação dos alunos que oriento aqui no nosso curso pelo programa de pós-graduação em Biologia Estrutural Funcional, eles têm uma formação bastante ampla, porque eles têm formação em citogenética, em molecular e bioinformática. Então, acho que é bem interessante essa formação que a gente dá para os alunos. A gente incentiva muito a experiência no exterior. Então, eu tenho alunos agora, atualmente, e já tive vários que tiveram um estágio no exterior com bolsa BEP, que é aquela bolsa estágio de pesquisa no exterior da FAPESP. Então, o campo de pesquisa na nossa área é imenso. Quem quiser conhecer um pouco mais das nossas pesquisas e conhecer o laboratório, é só combinar e vejam o meu e-mail, podem entrar em contato comigo, que eu vou ter prazer em conversar com quem se interessar, tá bom? Obrigada.